Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham, nos seguem na página Pregações Espíritas no Facebook, todos que também acompanham e seguem estão inscritos no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas, hoje, dia 12 de março de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 1 a Eu vou ler do 1º ao 4º, depois eu vou pular um pedaço, um trecho, e vou ler o versículo 33, para não ficar muito extensa a leitura inicial agora. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículos 1º a 4º e depois 33. Os discípulos e o mundo. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo aquele que vos tenha matado suponha estar oferecendo serviço a Deus. Isso são palavras de Jesus, meus irmãos. E farão essas coisas porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas vos tenho falado essas coisas a fim de que, quando vier a hora delas, vos lembreis de que eu vos disse a respeito delas. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque eu estava convosco. Aí nós vamos avançar esse trecho que vai do versículo 5º até o 33, é o trecho do Evangelho de João que fala sobre o Paracleto, ou seja, o Consolador prometido. Embora no capítulo 14, também do Evangelho de João, exista da mesma forma uma referência expressa de Jesus ao Paracleto, que é aquela passagem conhecida, né? E eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Esse trecho está no Evangelho de João, capítulo 14. Mas aqui no capítulo 16, Jesus também fala do Paracleto. E nós leremos o versículo 33, que é o trecho final desse intervalo, né, de versículos do capítulo 16, que também aborda a questão do Paracleto. E aí Jesus termina dizendo: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas verdades, as verdades provindas de Deus, que Tu nos trouxeste, e que nós estejamos aptos para recebermos tudo o que nos será trazido na noite de hoje, pela misericórdia primeiramente provinda de Ti, provinda do nosso Pai Celestial e também dos Espíritos, que são os Teus trabalhadores, Senhor. Esses
os grandes trabalhadores da tua seara, os missionários, os encarregados da codificação da doutrina espírita, juntamente com Allan Kardec, e todos que nos deixaram sob o teu comando, Senhor, esse legado de esclarecimento, de consolação, que é a doutrina, o Evangelho redivivo, ou Consolador prometido. E dando graças antecipadamente, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, semana passada nós mudamos o tema em razão dos acontecimentos que temos assistido nos noticiários, temos visto nos jornais, nas mídias, na internet, sobre essa crueldade que está acontecendo no leste europeu, mais precisamente na Ucrânia. E, embora fosse sábado de carnaval, nós falaríamos sobre o sábado de carnaval, a época de carnaval, na visão espírita, com alguns textos sobre isso, mas entendemos ser mais importante abordarmos o que nós fizemos no sábado passado, que era falar sobre a paz, essa paz que Jesus nos prometeu, e também sobre a questão do dualismo que existe, que é a guerra. Nesse nível espiritual em que nós estamos, onde se faz muito presente essa dualidade, para que nós talvez entendamos, para que nós talvez compreendamos a paz, talvez seja necessário nós vivenciarmos a guerra. Então, eu vou até fazer uma correção aqui, na verdade não foi no sábado passado. Sábado passado foi a pregação em homenagem ao nosso querido amigo, pai espiritual Rubinho, foi no sábado anterior. Mas ainda falando sobre esse tema, e por isso nós escolhemos essa passagem inicial do Evangelho de João, em que Jesus diz que muitas coisas aconteceriam. E ele termina esse trecho dizendo que teríamos nós encarnados, nós espíritos habitantes de um planeta como esse, de provas e expiações, nós teríamos aflições, mas que não desanimássemos. Pelo contrário, Jesus não se limitou, inclusive, a dizer apenas, não desanimem. Ele disse, animai-vos. Ou, em outras traduções, tende bom ânimo. E ainda, ele nos diz a frase mais importante sobre esse contexto, que é, ele, Jesus, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós que somos espíritas, nós não podemos querer vencer. Não podemos querer vencer no mundo, querer vencer na vida, querer vencer uma guerra, se nós estivermos afastados, distanciados, desconectados de Jesus. E por isso, nós escolhemos 3 textos, um de Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro O Espírito da Verdade, livro de Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, e é o primeiro capítulo desse livro. E nós sabemos que Dr. Bezerra foi um grande cristão, até porque
nós espíritas sabemos que ele é a reencarnação de Zaqueu, aquele Zaqueu que está lá no Evangelho, que era chefe dos publicanos e que subiu numa árvore, num sicômoro, para poder ver Jesus. Ele estava ansioso por conhecer Jesus. E não por acaso, Jesus não deixou simplesmente que isso acontecesse de forma despercebida. Jesus, e por isso os evangelistas registraram, parou a sua caminhada, parou a multidão e estabeleceu um diálogo maravilhoso com Zaqueu, que é Doutor Bezerra, numa encarnação à época do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Doutor Bezerra, que é nada mais, nada menos que esse discípulo, esse apóstolo do Cristo, que desde aquela época já operou uma transformação que poucos espíritos conseguem, meus irmãos. De vez em quando nós conhecemos algumas pessoas e eventualmente estabelece-se um diálogo sobre essa pessoa e se ela pode, se ela é capaz, ou nós mesmos, sobre nós mesmos, se nós podemos, se nós somos capazes de mudar de verdade, mudar na essência, mudar da forma correta, que é mudar para o Cristo, mudar em Cristo. Poucos são os espíritos que passam pelo planeta Terra que conseguem isso. Não necessariamente numa mesma encarnação. Numa mesma encarnação, eu ouso dizer que dá para contar nos dedos. Mas, mesmo ao longo de algumas encarnações, é muito difícil. Não é à toa que nós estamos aí. Só de conhecimento do Evangelho de Jesus já temos muito mais do que 2000 anos. E estamos aqui, no nosso passinho, marcando o passo, né, na nossa preguicinha, como dizia o professor Clóvis Tavares, nos nossos pecadinhos prediletos. E estamos aí, nos dizendo cristãos, conhecendo o Evangelho de Jesus e sem operarmos a mudança que temos que operar. Então o Doutor Bezerra foi um desses grandes, desses gigantes do Evangelho, que na mesma encarnação operou uma mudança de 180 graus, como Paulo de Tarso, por exemplo, quando se transformou de Saulo para Paulo, o convertido da estrada de Damasco, Maria de Magdala também, e outros que nós não saberíamos citar e também poderíamos até cometer uma injustiça por não conseguirmos nomear exatamente todos esses gigantes. Mas Doutor Bezerra, como Zaqueu, certamente já era, desde aquela época, desde aquela encarnação, um gigante e apenas se agigantou cada vez mais com o passar da sua trajetória e das suas encarnações. Tanto é que quando, na encarnação de Bezerra de Menezes, foi considerado o médico dos pobres. E ele, meus irmãos, não foi nenhum cidadão, né, um homem que fugiu, digamos assim, em tese, né, dos padrões que nós consideramos normais, comuns. Casou-se, teve uma profissão, chegou a atuar na política, mas era um pacificador. Tanto que tem a si atribuída a reunificação do espiritismo no Brasil, de tantas divergências que já ocorriam no espiritismo naquela época de Dr. Bezerra, e cada grupo, cada casa se afastando, se muitas vezes
digladiando em termos verbais, em termos de posição doutrinária em relação a esse ou aquele assunto, Dr. Bezerra, como um pacificador, conseguiu reunificar o espiritismo no Brasil. E então ele tem uma mensagem aqui nesse livro, o livro O Espírito da Verdade, que é a primeira. Daí já dá para nós termos uma noção, embora muito parcial, superficial e fragmentária, da importância, da grandeza, tanto do texto quanto dele próprio, Dr. Bezerra. E esse texto dele tem por título Problemas do Mundo. Então, essa época que nós estamos vivenciando, de vários problemas, e não só a época, como a era, esse período planetário em que nós estamos, num período de transição, como nós sabemos, não haveria de ser diferente. Tanto que Jesus, como nós lemos, ele profetizou tudo isso. Então, problemas no mundo, tivemos, temos e ainda teremos por algum tempo, até que o mundo, de fato, passe para o mundo de regeneração. Mas mesmo no mundo de regeneração, se nós verificarmos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e outros livros da doutrina, não será um mundo de paz total. Não será um mundo onde não haverá mais maldade. Apenas a guerra, por exemplo, a maldade não prevalecerá sobre o bem, que é o que acontece nesse mundo nosso hoje. Mundo de provas e expiações. O mal, né, a crueldade, o ódio prevalecem sobre o bem, a paz, o amor. Mas, num mundo de regeneração, prevalecerá, embora ainda exista episódios, né? Ainda existam episódios, eventualmente, de guerra, ainda existam episódios, eventualmente, de ódio, de crueldade, de maldade, mas será muito menor e não sobrepujará, não prevalecerá sobre o bem, o amor, a fraternidade, a paz. Então, meus irmãos, problemas do mundo. O mundo, diz o Dr. Bezerra, está repleto de ouro. Esse mundo nosso. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Hoje em dia, então, né, todo mundo quer dar opinião sobre tudo. E quem mais se arvora em culto, inteligente, e eu posso dar opinião porque eu conheço esse assunto, conhece nada, foi lá no Google e deu uma olhadinha no assunto, né? Agora, nessa época, então, desse ataque aí à Ucrânia, o que tem surgido de cientista político, analisando e fazendo previsões e não sei o quê, se a gente for ver, não tem nem titulação acadêmica para isso. Mas a gente está na era das opiniões. Quem mais quer dar opinião, escrever texto sobre o assunto, enfim, então é a cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas diz Dr. Bezerra, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Também é o que nós temos vivenciado.
Teorias na ciência. Ó, parece que o Dr. Bezerra escreveu ontem, hein? Para hoje. Teorias nas escolas filosóficas. Teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Meus irmãos, que maravilha, hein? Mas não acabou o texto ainda. Sejamos assim, diz Dr. Bezerra, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, desentranha o Evangelho de Jesus, da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção, sim, né? Que geralmente é o que primeiro nos toca, nos afeta. Nós ficamos emocionados muitas vezes lendo uma passagem do Evangelho, lendo um comentário de um espírito grandioso, de um espírito que pode interpretar a palavra de Jesus. Mas, Dr. Bezerra diz, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, de Jesus, pela emoção e pela ideia. Olha aí, ó, olha a doutrina da fé raciocinada. Pela diretriz e pela conduta. Pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Olha aí, Dr. Bezerra parafraseou, né? E ele mesmo diz, e parafraseando, a frase maravilhosa que Kardec nos deixou: fora da caridade não há salvação. Dr. Bezerra adaptou para: fora do Cristo não há solução. Então não precisa a gente ficar correndo atrás de quimeras, meus irmãos. Tudo está no exemplo, nos ensinamentos de Jesus. A gente não precisa inventar sistema econômico, sistema político, adaptar, nada. Basta vivenciar o Evangelho de Jesus. E aí, do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, nós vamos fazer uma espécie de intertexto aqui com esse de Dr. Bezerra de Menezes, que é maravilhoso, que são dois os textos. Um é: Pai, perdoa-lhes, que foi talvez a última frase que Jesus disse antes de expirar na cruz, crucificado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
E Vinícius, meus irmãos, Pedro de Camargo, outro grande que tem condições, que tem cabedal, que tem autoridade para interpretar. Vejamos que texto maravilhoso e interessantíssimo. Eu confesso que eu nunca vi um texto como esse, nesse aspecto que nós veremos aqui, como esse escrito por Vinícius, né, que é o pseudônimo de Pedro de Camargo. Pai, perdoa-lhes. Quando o sangue do Redentor, Jesus, exigido pelo interesse das classes parasitárias, borrifou a face dos algozes postados ao pé da cruz, a alma do Eterno vibrou flamejante de cólera no seio do infinito. Então, o Deus que expulsou Adão e Eva do paraíso, privando-os das delícias do Éden por motivo de uma desobediência, o Deus que amaldiçoou o fratricida Caim, condenando-o à erraticidade, o Deus que mergulhou o mundo nas águas do dilúvio, exterminando a geração corrompida dos primeiros tempos, o Deus que mandou fogo abrasador sobre Sodoma e Gomorra para punir a licenciosidade dos seus habitantes, o Deus que sepultou na voragem o exército de Faraó, quando perseguia Israel foragido, o Deus que arrasou os campos do Egito, enviando 7 terríveis pragas para dobrar a cerviz daquela orgulhosa nação, o Deus que aniquilara as hordas dos filisteus quando em luta com os filhos do povo eleito, o Deus que imprimira direção à vida de Davi, abatendo, ou melhor, perdão, o Deus que imprimira direção à funda, a arma, né, utilizada por Davi, uma espécie de estilingue, mas não é exatamente um estilingue, né? É uma funda. O Deus que imprimira direção à funda de Davi, abatendo o gigante Golias. O Deus, milagrosamente, que injetara novos vigores nos músculos flácidos de Sansão, para abater o templo gentio sobre os idólatras reunidos ali. O Deus forte e zeloso, cognominado Senhor dos Exércitos, como Deus era conhecido na antiguidade lá, e em todo o Antigo Testamento. Então, o Deus forte e zeloso, cognominado Senhor dos Exércitos, que punia os pecadores até a 5ª geração, com desusada severidade. O Deus cuja voz remedava o soturno ribombo do trovão e cuja presença era precedida de relâmpagos e coriscos que incendiaram as sarças do Sinai, o Deus onipotente, terrível em suas vinditas, ao ver o sangue do seu unigênito, alçou a destra e ia ordenar ao anjo do extermínio que extinguisse para sempre a humanidade perversa e má, assassina de seu filho, quando o olhar sereno de Jesus a ele se alçou. Olha aí, meus irmãos, Jesus olhou para o alto, para Deus, né? Partindo ao mesmo tempo dos seus augustos lábios, já lívidos e trêmulos pela aproximação da morte, a seguinte súplica: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. E aí termina Vinícius. O pai quedou-se. A destra, então, alçada, pendeu inerte. E desde esse momento, a onipotência de Deus, que até ali se ostentara pela força, começou a manifestar-se pelo amor. Assim entenderam as velhas religiões. Para a terceira revelação, entretanto, Deus, desde toda a eternidade, é amor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Na verdade, Vinícius não está afirmando que Deus é esse Deus dos exércitos, irascível, vingativo. Isso era como nós, naquela época, entendíamos Deus. Só que Deus nunca foi esse Deus irascível, vingativo, Senhor dos exércitos. Diz aqui Vinícius, sempre foi desde toda a eternidade amor. E João afirmou isso, meus irmãos. Deus é amor. Só que isso ficou, digamos, de forma incontestável, explicitada, nesse episódio em que Jesus, crucificado, pede, olhando para Deus, numa oração que talvez tenha sido a última oração de Jesus, ainda quando encarnado e não reencarnado, pedindo a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. E Deus tem nos perdoado, meus irmãos. Então, o texto seguinte, ele diz aqui, nós, muitas vezes, o que Vinícius quis dizer com esse texto? Mesmo nesses dias atuais, ano 2022, terceiro milênio, século 21, nós temos entendido Deus não como Deus amor. Nós temos entendido Deus como o Deus vingativo, o Deus irascível, o Senhor dos exércitos, porque nós somos cristãos e promovemos a guerra, meus irmãos. Infelizmente, nós somos cristãos e promovemos a guerra. É a guerra dentro do nosso próprio lar, é a guerra dentro do nosso condomínio, é a guerra dentro do nosso trabalho, do nosso setor de trabalho, é a guerra dentro da casa espírita, é a guerra na sociedade, é a guerra entre países, é a guerra entre povos. Então, muitas vezes nós somos cristãos, ou nos dizemos cristãos, mas nós estamos vivenciando com uma compreensão de um Deus que não é Deus de amor, é Deus de vindita, é Deus de Senhor dos exércitos, é Deus de guerra. Então, Vinícius está nos alertando. Será que mais de 2000 anos depois, nós estamos entendendo Deus, embora não seja possível para nós entender exatamente Deus? Inclusive tem um louvor protestante maravilhoso. Ninguém explica Deus. Quem quiser depois procurar aí na internet, ouça essa canção, esse hino, esse louvor. Lindo, lindo, maravilhoso. Ninguém explica Deus. Nós não temos condições de entender Deus. Mas nós vemos ainda esse Deus que é o nosso Pai Celestial, o Pai compassivo da parábola do Filho Pródigo, que recebe de volta nós, esbanjadores, pródigos. Recebe de volta, com um beijo, com um abraço, considerando que nós somos filhos ainda, dando uma festa, porque nós estamos voltando.
Nós não vemos esse Deus dessa forma. Nós vemos Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, amor, nós vemos como um Deus vingativo, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que favorece um ou outro exército, conforme a sua própria vontade. Então, ele diz aqui, Vinícius, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas nós estamos tapando os nossos ouvidos. Jesus já nos disse tudo, meus irmãos. Só que nós não queremos ouvir. Ou, como disse o personagem Tistu, no livro O Menino do Dedo Verde, né? Entra por aqui e sai por aqui, até quebrar-se no chão. Né? São as coisas que nós ouvimos, as mensagens, as pregações, os alertas, as conversas edificantes, entram por aqui e saem por aqui, até quebrarem-se no chão. Então, para finalizar, o terceiro texto que compõe esse intertexto aí que nós achamos muito interessante para refletirmos, também de Vinícius no mesmo livro, Em Torno do Mestre, a suprema conquista. O homem que rasga as entranhas da terra em busca do minério oculto em seu seio, que desce às profundezas oceânicas, explorando seus pélagos e abismos mais recônditos, que sulca os ares, elevando-se às alturas, em voos mais ousados e destemidos que os do condor e da águia, que penetra o mundo infinitamente pequeno, o mundo do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, o microcosmo e o macrocosmo, devassando suas íntimas e secretas maravilhas, que doma e submete as feras, desbravando sertões e selvas densas, que afronta os elementos em fúria, lutando com os temporais, com os terremotos, com as lavas incandescentes que as crateras vulcânicas vomitam aos borbotões, que porfia com a peste, que vence as endemias mais radicadas. Olha aí nós na epidemia, né, na pandemia. Vence as endemias mais radicadas, saneando regiões onde elas reinavam infrenes, que se utiliza em suas cidades e em seus lares da eletricidade, esse fluido imponderável, incoercível, desconhecido e misterioso, capaz de fulminar num dado instante aqueles que atinge, que apanha o raio no ar e o conduz por um fio, neutralizando seu poder de destruição, que apagou as distâncias, unindo os continentes através dos mares e do espaço, pondo em contato cotidiano raças, nações e povos do norte e do sul, do oriente e do ocidente, do velho e do novo mundo, que pisou inóspitas regiões polares, onde nenhum sinal de vida se encontra, que realizou praticamente todas as fantasias e sonhos de Júlio Verne. Quem quiser ou quem já conhecer, né, os livros aí, alguns dos livros de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né, e outros, que já ergueu a ponta do véu que separa os dois planos da matéria e do espírito, perscrutando os arcanos celestes. O homem que de todas essas façanhas se vangloria, que de todas essas proezas e feitos se desvanece e se orgulha, ignora ainda
os segredos de sua mente e os mistérios de seu coração. O homem que enfrenta o inimigo em campo raso, a peito descoberto, no meio de fuzilaria cerrada, que não recua diante das metralhadoras, dos canhões e dos petardos, não é capaz de suportar uma pequena ofensa, de ânimo sereno e coração tranquilo. Não é capaz de desarmar o agressor, transformando as agressividades em carícias. O homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, temos visto isso no ataque à Ucrânia, que é capaz de talar campos e searas em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de crianças. É incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros, como os do jogo, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco, etc. O homem que sabe línguas, ciências, filosofias, política e artes várias, não sabe ser bom e justo, tolerante e fraterno. Não sabe tampouco resolver os problemas da pobreza, da enfermidade e da dor. Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não se conquistou a si mesmo, ainda não conseguiu domar e vencer suas próprias paixões. Meus irmãos, que texto de Vinícius! E aí, não tem como, depois de ler um texto como esse, nós não lembrarmos do poema de Carlos Drummond de Andrade, O Homem às Viagens. Ele, Carlos Drummond, que se dizia ateu, mas de uma sensibilidade, talvez, eu, às vezes, analisando algumas coisas, alguns fatos, algumas pessoas, não sendo psicólogo, não sendo psiquiatra, não sendo filósofo nem antropólogo, mas às vezes me vem à mente, por exemplo, um Carlos Drummond de Andrade, com toda essa sensibilidade, com toda essa sabedoria, com todo esse discernimento, talvez ele tenha preferido não se dizer cristão. É diferente. Não se dizer cristão. E, para que não ficasse sem resposta, dizer-se ateu. É melhor, de fato, nós externarmos dessa forma uma ausência, talvez, de religiosidade, do que fazermos questão de dizer sou cristão, sou espírita, e agir como se fosse sabe-se lá o quê. Porque nem mesmo um ateu muitas vezes age assim, né? Então, talvez ele tenha optado por dizer-se ateu para não se dizer cristão. Mas vejamos o que diz Carlos Drummond de Andrade nesse poema maravilhoso, O Homem às Viagens, e que parece que foi interpretado por Vinícius nesse texto que a gente acabou de ler. Se Vinícius tivesse falado, eu vou interpretar o poema de Carlos Drummond, talvez não ficasse tão perfeito, né? Perfeita a interpretação, mas, enfim. O homem às viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua,
desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça com injustiça. Repetir a fossa. Repetir o inquieto. Repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao Sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no Sol. Põe o pé e... Mas que chato é o Sol! Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar. O homem descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Carlos Drummond de Andrade. Meus irmãos, depois dessa aula de Vinícius, de Bezerra de Menezes, de Carlos Drummond de Andrade e do próprio Cristo, mais uma vez, exorto todos que nos acompanham a ler essa obra maravilhosa, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Esse livro foi escrito por um pastor presbiteriano, Charles Sheldon. Livro baratíssimo, atualmente custa R$ 9,90. Adquiri ele recentemente, embora nós aqui na minha família já tivéssemos uma edição muito antiga. E barato, acessível, fácil de ler, inclusive, porque ele não é muito volumoso. Olha aqui. Simplesmente é um projeto de vida para quem quer. Lógico que nós nunca nos igualaremos a um Bezerra de Menezes, um Zaqueu. Nunca nos igualaremos a um Paulo, o convertido Saulo, transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios. Nunca nos transformaremos, nunca alcançaremos a sublimação de Maria de Magdala, que se transformou na mensageira da ressurreição. Mas, se minimamente queremos poder dizer que somos cristãos, e não termos que optar por não dizermos que somos cristãos, ou mesmo dizermos que somos ateus, para não sermos motivo de vergonha para a cristandade, para o cristianismo, essa é uma proposta
que faz, no mínimo, a gente parar para pensar. Porque as pessoas que se propuseram a adotar o projeto que esse pastor protestante divulgou, elaborou e divulgou, simplesmente mudaram totalmente as suas vidas e passaram aí sim a ser cristãs verdadeiras. Então, fica o convite e que nós sejamos, meus irmãos, pacificadores. Sejamos pacíficos. Devolver agressão, ódio, violência, guerra, difamação, calúnia com paz, com serenidade. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os mansos. Jesus nos exorta a sermos felizes se formos pacíficos, pacificadores, brandos, e a gente corre atrás da felicidade querendo apostar na Mega Sena de hoje, que está sorteando 130 milhões de reais. Eu tenho que jogar, e não dá mais para fazer aposta. Puxa vida, isso é a felicidade? São esses que vão herdar a terra? Jesus, por acaso, disse que os milionários herdarão a terra? Não, mas é mais uma vez o que dissemos há pouco. A gente ouve, mas entra por aqui e sai por aqui. E a gente ainda continua se dizendo espírita, cristão, né? Então, vamos seguir esses exemplos maravilhosos, né? Vamos ter um pouco de discernimento, pedindo a Deus que abra as nossas mentes, que faça-nos ver, como o episódio lá do cego Bartimeu, que reproduzimos a pregação de Rubinho no sábado passado, que eu veja, Senhor, que eu veja, e que nós não continuemos cegos, achando que estamos vendo. Então, agradecemos mais uma vez pela bênção, pela oportunidade, por essas lições desses espíritos maravilhosos, misericordiosos, desprendidos, porque o próprio Dr. Bezerra já podia estar em outras paragens celestiais, espirituais, e renunciou a isso para manter-se no socorro, na ajuda de nós outros aqui na Terra. Então que nós valorizemos tudo isso. E que Tu permitas, Senhor, que nós encerremos a nossa reflexão de hoje, proporcionando a todos nós um final de sábado de paz, um domingo de paz, uma semana de paz, mas de esperança, de fé, de ânimo. Porque no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Tu venceste o mundo, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, boa noite. Mais uma vez agradeço a todos e que Deus nos abençoe.